Olá, pessoal. Vamos agora conversar sobre um outro bônus, que é como lidar com surtos em ambiente escolar. Árduo, hein? Vamos lá, gente. Então, assim, a gente tem sempre circulando notícias por aí de surtos acontecendo em escolas, né? Alguns são bem tristes, como esse que aconteceu agora em outubro, bem recente, né, que envolve a morte de dois alunos em escolas por surto de gripe H1N1, né? Certamente alunos que não foram vacinados, né? Então, em 2024, lá, eles contabilizaram 6 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, com mais de 500 óbitos, 241 confirmados como gripe. É muito triste a gente ver que ainda se morre de gripe, uma doença prevenível por vacina, né? Então, você até não deixa de ter gripe porque vacinou, mas você deixa de ter a forma grave e, consequentemente, a evolução para óbito. Então, não admito que uma pessoa ainda morra por gripe sem ter sido vacinada, né? Bom, às vezes é necessário suspender aulas devido a surtos, como, por exemplo, quando há surtos de diarreia, eu vou explicar por quê, surtos de catapora, mas saibam que vários trabalhos têm mostrado que as escolas têm sido os ambientes de maior a chance de infecção entre pessoas, mais do que hospitais, inclusive, né? Especialmente doenças altamente transmissíveis, especialmente doenças que têm transmissão respiratória e muito rápida, né? E doenças de alta transmissibilidade são muito comuns, infelizmente, porque algumas não têm vacina para prevenir, como a síndrome mão-pé-boca, a doença mão-pé-boca, que é uma doença de alta transmissibilidade, muito contagiosa, porque é contagiosa pelo contato com resíduos de fezes da criança, contato com lesões de pele, contato com via respiratória da criança. Então, a proximidade com a criança pode trazer a doença, o vírus, né, que é o vírus Coxsackie, os enterovírus, e são muito facilmente transmissíveis entre crianças menores de 5 anos. A própria Covid-19, o influenza, vírus da gripe, o vírus da varicela, o rotavírus e também o vírus do sarampo. Então, todas são doenças causadas por vírus, que são agentes infecciosos que circulam de forma mais rápida do que bactéria. A bactéria não tem essa transmissão pessoa a pessoa nessa intensidade de rapidez e de elevada transmissibilidade, mas a grande maioria dos vírus assim podem se comportar. Então é preciso que a gente fique atento. E por que que isso acontece? Porque a maioria das vezes eles se multiplicam nas vias aéreas e a criança coça o nariz, passa o olho no rosto, passa a mão na boca e vai pegar no brinquedo do colega, e vai pegar no colega, e vai abraçar o colega. Então, isso por si só, tosse em cima do colega, espirra em cima do colega, isso transmite e espalha a quantidade de vírus, uma carga imensa de vírus disseminado no ambiente. E cuidadores de crianças também, ao realizar a higiene da criança, especialmente quando manipula fezes, no caso de doença mão-pé-boca, como no caso do rotavírus, a higiene da mão pode não ser adequada e esse mesmo cuidador transmitir a infecção para uma outra criança. Ou a própria criança utilizar o banheiro que estava contaminado, usou uma saneta, usou a pia, mas não higienizou adequadamente a mão e depois vai comer e acaba se contaminando. Então, o ambiente da escola é um ambiente muito propício. E ainda tem mais um problema, gente. A transmissão dessas doenças pode acontecer antes mesmo do primeiro sintoma. E a gente chama de período de incubação, que é quando a criança já teve contato com o agente infeccioso, ainda não desenvolveu sintoma, mas já está transmitindo para outras crianças. Então, quando a professora liga para você dizendo está com febre, seja lá o que for que aquela criança esteja apresentando, ela já está transmitido para outros, é, infelizmente. Aí, o que que eu faço, doutora? Eu não levo nunca mais para a escola? Eu deixo em casa? Porque se ela fizer febre, ela pelo menos está em casa? Não. Você vai levar para a escola, vai manter sua criança bem alimentada, sua criança vacinada, sua criança organizada, vai ensinar a higiene das mãos, vai ensinar a higiene dos alimentos,
para que ela tenha menos chance de se contaminar. E ao ter contato com outras crianças doentes, ela adoecer menos gravemente. Mas não é possível impedir isso. Então, por isso é grande a importância de todos os alunos estarem adequadamente vacinados e bem cuidados. E também a importância de não mandar criança para a escola tendo febre, de jeito nenhum. Por- Então, não mandar a sua criança tendo febre para a escola de forma alguma, né? A minha imagem aqui saiu, não sei por que, eu vou dar continuidade na aula. É, Mãos sujas, superfícies de carteiras, superfícies de lápis, de objetos, brinquedos compartilhados também podem estar levando agentes infecciosos para outras crianças, além da própria proximidade que existe entre uma criança e outra. Elas gostam de estar sempre compartilhando as coisas, as mãos estão sempre em contato. E muitas vezes essas escolas, essas salas de aulas são em ambientes com muita criança e fechados, o que facilita a disseminação de infecções. Então, quando você for colocar sua criança na escola, procure manter em salas que sejam maiores, mais arejadas, com menos crianças, se é que isso seja possível para você. É, Aqui só mostrando o banheiro, né? Lavagem de mãos, e aqui alguém trocando a fralda da criança, se não fizer a higiene muito adequada das suas mãos e das superfícies, transmissão cruzada. Tem um outro problema, gente, que os vírus costumam ficar cerca de excretando ainda, mesmo quando a criança já está bem, já está na fase de recuperação. A excreção viral, seja nas vias respiratórias, nas secreções de catarro, seja pelas fezes, ela costuma acontecer ainda ao redor de 7 a 14 dias. A eliminação do vírus continua acontecendo no ambiente em torno de 1 a 2 semanas, dependendo da faixa etária e dependente do tipo de vírus, o que pode fazer com que outras crianças adoeçam. Então, a varicela, a doença mão-pé-boca, influenza, covid, sarampo, rotavírus, continuam eliminando seus agentes nas crostas, se for lesão de pele, na secreção respiratória, se for vírus respiratório, nas fezes, se for vírus de multiplicação gastroentérica. Então, por isso, a disseminação nas escolas é tão grande, porque a criança teve febre e antes da febre já tinha chance de transmissão, ela adoece, algumas, a maioria, permanece em casa, outras, mesmo doentes, continuam sendo mandadas para a escola, e depois que elas ficam boas, elas ainda estão excretando por um período. É por isso que não para. É por isso que acontece de todo mês ter alguém doente na escola e a sua criança nunca está 100% bem. Quais são as orientações, gente? Criança adoeceu? Mantenha a criança em casa até 72 horas do desaparecimento da febre. Então, 3 dias após o desaparecimento da febre e a criança bem, você pode mandar ela de volta para o colégio, porque ela vai ter menos excreção de agente infeccioso viral. Se for lesão de pele, você vai mandar ela voltar para a escola só quando tiver iniciado a fase de cicatrização das lesões. Enquanto houver lesão surgindo, enquanto houver lesão aparente, essa criança não deve ir para o colégio, não deve frequentar o ambiente social. Você também deve orientar que a sua criança leve o seu material próprio de higiene pessoal. Lencinho para limpar o nariz, né? Para não ficar passando catarro na mão. Lencinho para limpar o nariz. O seu copo, o seu talher, o seu prato, né? Para evitar usar o do colega. A sua garrafinha de água, né? De personagem, né? Para ela não querer usar o do colega. E não compartilhar, você orientar que não compartilhe objeto de uso pessoal. Na época das máscaras, né, da Covid-19, a gente teve que colaborar, contar com a colaboração das crianças
E a gente sabe que, às vezes, elas trocavam máscara entre si. É muito difícil lidar isso com criança. Mas a gente tem que educar e orientar mesmo assim. Para a escola, avisar sempre aos pais se houver criança com febre e tem que avisar imediatamente. De preferência, levar essa criança para um ambiente de enfermaria da escola, onde ela possa ser monitorada e acompanhada por outro profissional enquanto você retorna para sua sala de aula. Mas não deixe aquela criança, enquanto os pais não vierem buscar, muito junto das outras, porque aí você aumenta o tempo de permanência e a chance de infecção. Comunicar aos pais e a comunicação entre a escola e os pais é fundamental se houver mais de 2 casos de doença transmissíveis de doença transmissível na turma. Isso é muito importante, para que os pais possam saber e já se organizarem, né? Não adianta esconder, não adianta omitir, tem que conversar com a coordenação e com os pais, para que providências sejam tomadas, né? Avaliar sempre a suspensão de aulas para higienização do ambiente quando necessário, especialmente em caso de surto, né? Higienizar material, higienizar brinquedo, higienizar superfícies, intensificar a higiene do banheiro, fazer com que todos fiquem em casa até que passem, todos deixem de estar doentes para poder voltar para a escola. Isso é muito importante. Intensificar as instruções de higiene do aluno e também, gente, avisar as autoridades de saúde, a Secretaria de Saúde, ela precisa ser avisada de doenças infecciosas, mais importantes, porque ela pode fazer o bloqueio vacinal, que é o inquérito de quem está vacinado, quem não está, e quem tem risco, quem não tem, para poder oferecer, se for o caso, até imunoglobulina. Para a criança, sempre orientar que ela precisa lavar a mão depois de usar o banheiro com água e sabão. Lavar a mão com água e sabão antes de lanchar. Doutora, serve álcool a 70%? Se for a 70%, serve. Mas também tem que ser passado corretamente na mão. Não adianta só ser passado, esfregado e tirado, né? Tem que passar corretamente. O mesmo movimento da lavagem na mão tem que ser feito com álcool. Cuidado, que tem alguns álcools que têm um gel de má qualidade e formam uma espécie de película na mão da criança, na mão da gente. Então, aquilo acaba sendo mais abrigo para sujeira. O ideal é sempre lavar com água e sabão. Orientar que a sua criança não deve pegar em corrimão de escada. Ai, doutora, como é que ela vai se apoiar? Porque ela tem que descer, subir com a mochila na costa. É, eu sei. É difícil. Pode pedir para ela segurar, mas peça para ela higienizar a mão. Chegar lá em cima no destino, vai lá e lava a mão. Não é tão simples, a gente sabe. Mas aí entra o álcool a 70%, o álcool gel. Nesse momento, um lenço umedecido já ajuda bastante. Também ensinar que a criança não fique tocando o olho, o nariz e a boca. Minha mãe era obcecada com isso quando a gente era criança. Não passa a mão no nariz, não passa a mão no olho, não passa a mão na boca. E a gente tinha rinite, a gente vivia coçando o nariz, né? Sorte que a gente não adoecia, porque a gente comia muito bem. E então a gente não adoecia quase nada. E a minha mãe também era louca da vacina. Então, tudo contra a vacina, na época, década de 80, 70, só tinha vacina na clínica privada, pouquíssimas no INAMPS, né? Acho que nem existia. Enfim, tinha no posto, eu acho. O PNI tem quase a minha idade, 40 e tantos anos, eu tenho 50, sou mais velha que o PNI, Programa Nacional de Imunizações, mas a gente tomava muita vacina. Então a gente adoecia muito pouco. Então, usar somente o objeto pessoal, né? Identificar os objetos da criança, orientar que ela use somente os seus. Usar lenço de papel, né? Para evitar que ela fique assoando na roupa, né? E orientar para elas, filha, se o coleguinha tiver gripado, tiver dodói, não fique muito perto do coleguinha, avise logo para a professora, entendeu? Tudo de forma muito leve, muito serena, muito tranquila, para não trazer nenhum tipo de discriminação, né? Mas precisa orientar. E quando for caso de meningite, como é que você tem que agir? Quando houver um caso de meningite na escola, gente, primeiro tem que avisar para o pediatra imediatamente, né, para ver se realmente a sua criança está vacinada, vai checar o nível de vacinação da sua criança, se a criança fez a vacina necessária, e tem que avaliar qual foi o nível de proximidade, de contato da sua criança com o caso que teve meningite. Porque a gente só considera
contactante próximo se a criança teve mais de uma hora de convivência em ambiente fechado, a menos de 1 metro do caso suspeito. Aí se faz, se for meningite meningocócica ou meningite por hemófilo, se for outro tipo, não existe profilaxia. Se faz uma profilaxia com antibiótico, o pediatra vai orientar. Mas essa profilaxia só funciona se for feita pelo menos nas primeiras 72 horas após o contato. Não adianta suspender a aula, mandar todo mundo tomar antibiótico uma semana depois. Não vai fazer o menor sentido e a gente vê muito esse erro, né? E sempre orientar a situação vacinal para que todo mundo esteja vacinado. E assim se evita, né, adoecimentos. Lembra que quando você vacina a sua criança, você protege a sua criança. E a vacina protege todo mundo, faz a imunidade coletiva que a gente chama. Uma coisa muito importante: não tente dar medicação se a criança estiver vomitando, sonolenta. É, eu já comentei isso lá na outra aula. O estado geral da criança sempre vai ser o melhor parâmetro se vai mandar para a escola ou não. A escola também precisa saber se a criança é alérgica a algum medicamento e você precisa informar que medicações que a criança recebe em casa para a escola. De preferência, a criança não deve fazer nenhum tipo de eh, medicação no colégio sem orientação dos pais, né? Criança que precisa medicar na escola não deveria estar na escola, deveria estar em casa, ok? Um abraço, mande dúvidas para a gente poder conversar. Tchau, tchau.